Salve, salve, distintos alunos! Estamos aqui reunidos para mais uma sabatina de língua portuguesa, hoje de uma forma um pouco diferente, através da internet. Esse recurso que é tão válido, nesse momento de preparação para você, futuro integrante das fileiras da Polícia Militar do Paraná. Eu sou o professor Vinícius, o professor responsável pela sua preparação na disciplina de redação. Aliás, matéria bastante relevante, afinal de contas, a prova da PM, como foi realizada, a prova realizada pelo Núcleo de Concursos da Federal do Paraná, acabou tendo uma formulação bastante específica, com uma valorização bastante grande da produção de texto, como a gente pode ver aqui, uma prova realizada basicamente em duas fases, uma fase objetiva com 60 questões e uma parte discursiva, etapa discursiva composta de uma redação apenas. Tivemos acesso ainda nessa semana a um adendo, ao edital da Federal, que estabelecia que a prova de redação seria composta de uma redação, um texto dissertativo apenas, com um valor bastante razoável, Nós vamos observar isso agora, Como você pode observar aqui, meu distinto aluno, língua portuguesa, aí total de 15 questões, com valor de 15 pontos, Língua portuguesa, enfim, redação, nós vamos trabalhar também com caráter interpretativo, que vai ajudar bastante a professora Helena nesse sentido, E a redação, que é a nossa disciplina, o caráter discursivo, apenas uma questão, valendo, bem, agora eu podia puxar a dica bomba aqui, a dica bomba é para explodir valendo, essa é a dica que vale. Isso, redação valendo 40 pontos, distintos alunos, ou seja, 40% da nota, 40% de toda a avaliação para o concurso da PM. Isso é extremamente relevante para a sua avaliação. Nenhum aluno que não tenha capacidade de produção de texto vai conseguir obter êxito nessa prova, na realização dessa prova. Então é bastante importante valorizar a língua portuguesa. Não só a partir da leitura de textos, jornais, uma vez que a Federal estabeleceu que cobraria dados atuais, temas atuais, é importante que vocês estejam atentos aos meios de comunicação, aos temas, em especial aos temas que estejam relacionados à segurança pública, a questão do desarmamento, armas não letais, a própria segurança pública em si, são temas que a Federal costuma cobrar. Quando a gente fala do Núcleo de Concursos da Federal, e a gente dá uma olhadinha na página do Núcleo de Concursos da Federal, www.nc.ufpr.br, se você observar concursos anteriores, você vai poder observar que se o curso, por exemplo, é indicado para uma área médica, os temas normalmente são ligados à área de medicina. Se o curso da Federal lá, o concurso é ligado, por exemplo, a serviço social, indubitavelmente o tema vai estar associado ao serviço social. A mesma coisa a gente vai encontrar aqui. Essa é a dica valendo, a dica bomba para você valorizar e procurar estudar questões ligadas à segurança pública. Beleza. Bem, modelos federal, quando se trata do Núcleo de Concursos da Federal, a gente sempre espera um tipo de questão um pouco diferente, não a dissertação clássica, embora nós iremos trabalhar todos os modelos possíveis, A Federal costuma não apenas trazer o texto motivador como uma forma de você refletir sobre o assunto, mas também como uma forma, como um instrumento de utilização para argumentação. Por vezes a Federal pede inclusive para que o aluno, no caso o concurseiro, você, futuro PM, você tenha que usar algum argumento, algum dado do texto base. Então o texto base tem que ser levado muito em consideração e o enunciado também ganha muito valor nesse momento. Perfeito?
Quanto às questões discursivas, é bom sempre estar preparado, você que está aí preparando suas redações, está escrevendo seus textos, né? Temos um material disponível, né? Disponibilizamos 14 questões de redação para vocês. Lembre-se sempre de treinar com caneta esferográfica, ponta grossa, preta, cor preta, treinar já no ambiente de prova, letra cursiva ou letra de forma, havendo distinção entre maiúsculas e minúsculas. Essa é uma das poucas exigências da Federal quanto a esse caráter formal da letra. Né? Bem, quanto à questão discursiva, a Federal ela fez uma série de apontamentos sobre aquilo que seria avaliado. Creio que seria interessante que nós dessemos uma olhada nesses itens, né, lançados pela Federal. Né? Não será permitida a utilização de nenhum material para consulta, né, na realização da questão discursiva. Isso é bastante óbvio. Eu acho que não há algo mais precioso do que seu próprio cérebro, nada mais precioso que seu próprio saber, nada mais precioso do que o seu conhecimento, nada melhor do que você usar o espaço de redação para mostrar exatamente quem você é, mostrar suas capacidades, mostrar todo o seu conhecimento de um mundo. Então não veja na redação aquele entrave para a sua aprovação, veja nela a grande chance de você mostrar suas capacidades e você realmente conseguir ter êxito nessa batalha que você está enfrentando. Para a correção da questão discursiva serão utilizados os seguintes critérios. Obviamente, né, critérios de correção. A argumentação lógica. Quando a gente fala de argumentação lógica, nós estamos falando do quê? Uma argumentação que, via de regra, fique bastante coerente, tanto interna quanto externamente. O que seria uma coerência interna? É um texto que que traga argumentos sempre num sentido apenas. Né? Não traga prós e contras, você vai ter que assumir uma posição única. Isso é uma argumentação lógica. Né? O que é uma lógica, ou melhor, uma coerência externa? A tua redação ela também vai estar dialogando com uma realidade externa, uma realidade de leis, né, de contrato social, e você não pode romper esses contratos sociais. Né? Afinal de contas, trata-se de um concurso da PM e, é claro, um PM é sempre um ser, um profissional que segue a lei, que mantém a lei, que aplica a lei. Então, é importante ter isso em mente. Né? Domínio da estrutura dissertativa do gênero textual proposto no enunciado da questão. Nesse caso, nós sabemos que vai ser o texto dissertativo argumentativo. Já vamos falar da estrutura dele, né? Nada muito complicado aqui. Domínio da língua culta contemporânea, normas de concordância, regência, colocação, além do uso de vocabulário adequado. Nesse caso aqui, as aulas de língua portuguesa dão conta bastante claramente desses quesitos. Né? Eu acho que a grande questão aqui que eu poderia comentar é a questão do vocabulário adequado. Nós vamos usar uma linguagem referencial. Né? Vamos tentar dar uma relembrada nas funções de linguagem. Lembre-se que existem algumas funções de linguagem. Nós temos a função emotiva. A função emotiva é quando nós usamos o eu. Né? Ele tem um caráter um tanto quanto apelativo. Né? Muito utilizado em poesia. Eu, que era um menino puro, não fui perder a pureza no mangue daquela carne. Né? Eu podia estar roubando, eu podia estar matando, mas estou aqui pedindo o dinheiro para você. Né? Não é interessante isso para uma redação. Né? Ele não vai persuadir o leitor a partir do princípio lógico científico. Tudo bem? Nós também temos a linguagem apelativa, né? Usando você. O você também vai estar fora da nossa redação. Por quê? Afinal de contas, o você, ele chama o interlocutor para um diálogo, e o que nós faremos vai estar muito mais próximo de um editorial, de um texto de jornal, de um artigo dissertativo, de um artigo de jornal. Então não é interessante que você utilize o você numa redação. Né? Você quer comprar um eletrodoméstico? Venha para as Casas Bahia.
Veja bem, é uma atração sem uma lógica argumentativa, é apenas o chamado a partir das emoções. Então não é interessante a utilização dessa linguagem, nós vamos ficar com a referencial, ou seja, preferencialmente o texto sendo feito em terceira pessoa, né? Usando o vocabulário, respeitando a gramática normativa e usando uma linguagem, acima de tudo, uma linguagem jornalística. Certo? Quando eu falo linguagem jornalística aqui, eu não estou falando aqui de uma linguagem rebuscada. Quanto mais simples, melhor, trazendo correção gramatical, né? Trazendo toda a correção, uma estruturação lógica, seguindo a gramática normativa, mas não precisa usar vocábulos que você tirou lá do fundo do Hawais ou do Aurélio, né? Começar a redação por diaturnamente, usar palavras como intrínseco, âmago, isso é desnecessário. É melhor que você seja objetivo e claro. A clareza é uma das características do texto dissertativo. Levando em consideração que você, emissor, quer agir sobre o seu receptor no sentido de convencê-lo, ele tem que compreender você. Então, é melhor que você utilize uma linguagem com correção gramatical e com uma simplicidade. Perfeito? Domínio de estruturas sintáticas próprias da escrita, bem como sinais de pontuação. Bem, os sinais de pontuação são bastante relevantes, uma vez que eles implementam ao texto aquilo que nós chamamos de sentido. No que se refere à pontuação, eu posso dar uma dica aqui bastante bacana. Usem preferencialmente períodos curtos, né? Não façam frases quilométricas, né? Há alunos que começam com letra maiúscula e terminam o primeiro parágrafo lá com ponto final, você tem lá às vezes 10, 15 linhas, um parágrafo só. Isso fica maçante a leitura. Quando eu termino de ler o parágrafo, eu já nem sei mais o que eu comecei a ler. Né? Então é interessante que você use períodos curtos, né? A violência é um sério problema do Brasil, esse fenômeno deve ser combatido. Uma das formas de combatê-lo, fragmentar mesmo, isso vai implementar a coesão textual e vai tornar o texto mais palatável ao seu leitor, nesse caso seu avaliador, uma pessoa que você tem que bem tratar. Fidelidade ao que propõe a questão, o que requer também domínio da leitura de textos que sirvam de base. Aqui que está aquele pulo de gato que eu dei na dica bomba, né? Nós temos que fidelidade àquilo que é proposto. Não dá para escrever o que você quer, escrever aquilo que é pedido pela Federal do Paraná. E a Federal do Paraná, o núcleo de concursos, ele costuma ter uma elaboração do enunciado bastante pormenorizado. Nós veremos em breve algumas questões elaboradas pela Federal do Paraná. Você vai ver que não é simplesmente um enunciado, faça um texto dissertativo de entre 20 e 25 linhas sobre isso. Não, a Federal vai colocar uma série de elementos pontuais que devem ser seguidos por você. Então, muito atenção no enunciado. A leitura do enunciado é fundamental para a sua produção de texto, para que você aja de forma acertada e tenha êxito nessa produção. Legibilidade do texto e respeito às normas ortográficas em vigor. Lembrando que nós estamos nas novas regras ortográficas, né? Quando a gente fala aqui de legibilidade, é uma das poucos critérios que a Federal usa no que se refere à letra. Tudo bem? Não esquente a cabeça com essa questão se sua letra é feia. Tudo bem? A letra feia, sendo legível, tá tudo bem. Beleza? Como as pessoas, né? A gente também é feio, mas a gente namora, né? Enfim, é vida, né? Você é feio, mas serve para alguma coisa também, né? É igual a letra aqui, ela pode ser feia, mas sendo legível tá tudo bem, não há problema. Não precisa ficar desenhando a letra, senão você vai terminar com ler a prova. Organização global e coerência do texto. Organização global é que ele siga uma ordem lógica, né? Introdução, desenvolvimento e conclusão, né? Que haja essa ideia de estrutura lógica. E a coerência do texto, eu já falei anteriormente, né? Coerência tanto interna quanto externa, ou seja, você seguir apenas um ponto de vista, né? Mostrar ou só pró, ou só prós, ou só contras, né? Ou ficar só de um lado, né? Não assumir várias posturas no texto, e seguir também as regras sociais
que são, né, regras comuns a todos os cidadãos. A organização global e por esse texto, o uso adequado de recursos coesivos. O que é coesão textual? Coesão textual são aqueles elementos que fazem com que uma informação esteja concatenada à outra, né? Quando o professor de redação, o professor de língua portuguesa falava para você que repetição era algo ruim, era ruim por quê? É ruim porque repetição impede que haja coesão textual. Aliás, a palavra texto, ela vem do latim, de texto, que queria dizer tecido, né? Quer dizer que nós devemos fazer do nosso texto um tecido. Os vários períodos, as várias orações, as várias frases que compõem o nosso texto, elas devem estar articuladas pela utilização de pronomes, pela utilização de sinônimos, pela utilização de elipses. Tudo bem? O menino foi à festa. Se você escrevesse assim, o menino foi à festa, na festa o menino bebeu muito, isso ficaria não coeso o texto. Se eu escrevesse o menino foi à festa, lá bebeu muito, o segundo período depende necessariamente do primeiro para fazer sentido, né? E quer dizer, nós temos aqui dois períodos coesos, há uma interdependência entre os períodos que compõem o texto. Essa coesão textual é de extrema relevância, presta atenção nisso. Daí a valorização dos períodos curtos, eles vão exigir de você essa questão aí da coesão textual. Procedimentos para a realização da prova. Algo bastante importante é que você esteja preparado psicologicamente para fazer a prova. Não comece pela prova de redação e nem termine por ela. Essa é a grande dica. A prova de redação ela não pode estar no começo, porque é um momento no qual você está tenso. É bom que a adrenalina tenha caído um pouco, né? E o período final é um período também que o tempo está curto e é um período também de adrenalina, então não é legal. Faça no meio, né, da prova a redação, e é interessante que você siga alguns critérios, né? O primeiro deles, né, a análise do enunciado, né, fazer uma bela reflexão. A redação começa na cabeça, sempre lembre-se disso, a redação começa na cabeça. Monte e pense bem nos argumentos, monte um esquema, anote todas as ideias, tudo que você pensou ali, né? Para depois montar um rascunho, porque se você manter a ideia na cabeça, no momento de tensão você pode acabar esquecendo daquele argumento. Se você anotou em qualquer parte da página, né, você não tem como perder esse argumento. Correção do correção do rascunho é fundamental, em especial se você tem problema de pontuação ou ortografia. E aí sim, chegando na versão definitiva, valorizando aí, em especial, aquilo que nós chamamos de letra, né? A letra legível, cursiva, ou então de forma, só não podendo ser toda caixa alta. Beleza, gente?